entre vós, onde Satanás habita. Então, Ellen White faz um grande comentário que serve de frequência para nós sabermos onde está Satanás ali a fazer das suas, como costuma dizer. Satanás atacou com transigência em lugar da perseguição. Portanto, perseguir, ele lutava com transigências. Foi mudando. Antes de discutir, ele foi participar, dar um bocadinho de liberdade, entre aspas, um bocadinho de política, de religião, para eles ficarem contentes. Dar-lhes liberdade. Nulos foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a Igreja de Cristo. Não é verdade? Nós sabemos disto. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessavam quando estes fiéis porta-estandartes tombavam em seus postos. Com a derrota venciam os obreiros de Deus. Com a derrota venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. Assim o Evangelho continuava a espalhar-se e o número de seus seguidores, aderentes, ia aumentando. Penetrou em regiões em que era inacessíveis mesmo às águias romanas. Satanás, portanto, formulou os seus planos, agora, para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando sua bandeira na igreja cristã. Então, foi na igreja Pérgamo. Mas vamos ver na história onde é que isso vai parar. E os seus seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus. Falhariam, então, sua força, poder e firmeza, e eles cairiam como presa fácil. Portanto, iam ceder, iam ser tentados. O grande adversário se esforçou, então, por obter pelo artifício aquilo que não lograra, alcançando pela sua força brutal da perseguição. Cessou a perseguição e, em seu lugar, foi posto a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. Levavam-se idólatras a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais, como o sábado. Nós sabemos disto. Professavam aceitar a Jesus como Filho de Deus e crer em sua morte e ressurreição, mas não tinham a convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de uma mudança no coração. Portanto, muito perigoso, não é? Com algumas concessões da sua parte, propuseram que os cristãos fizessem outras também, para que todos pudessem unir-se sobre a plataforma da crença em Cristo. Portanto, agora também os cristãos deviam fazer a mesma coisa. A igreja naquele tempo encontrava-se em terrível perigo, em terreno acidentado. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isto. Não é bom, mas não era mau em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transgiriam, quer dizer, não iam dar as mãos. Outros eram favoráveis a que cedessem ou modificassem algumas características da sua fé e se unissem aos que haviam aceitado parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio pelo qual pudesse haver mais conversões. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Como é agora? Eu acho que isto está-se a repetir.
sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás se estava insinuando na igreja a fim de comprometer-lhe a fé e desviar-lhe a mente da palavra da verdade. Mas vamos lá ver onde é que ele vai situar. Está mesmo calor cá em Portugal. Aerostatos a subir para 18. Já subiu mais um grau. Um bocado estava 16, 17. Com licença, assim estou mais à vontade. O fermento vil da idolatria. Reparem, assim como a idolatria, como traziam e deuses pagãos para dentro da igreja, continuou a sua obra funesta. Doutrinas errôneas, ritos supersticiosos e cerimónias idolátricas, foram incorporadas em sua fé e culto, unindo-se os seguidores de Cristo aos idólatras, a religião, sua pureza e poder. Alguns houve em silêncio, entretanto, que não foram transviados por esses enganos. Portanto, esses passaram ao anonimato, desapareceram, mantinham-se em silêncio, mantinham-se ainda fiéis ao autor da verdade e adoravam a Deus soberanamente. E somente também. Com a perseguição havia fé, mas sem perseguição não há fé. Isto é um contrassenso, não é? Com a perseguição nos primeiros séculos, Satanás foi buscar auxílio civil e religioso. Isso vamos já ver. Sofismas, enganos e poder político entraram na igreja no século e pelo século IV, com Constantino. Isso está na Bíblia. Está aqui, eu vou ler o texto, está que já lemos e continuo a ler. No versículo 14 diz assim: mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão e Balaque. Isto é poder religioso e poder. Balaão é profeta e Balaque é um político. E a lançar uma pedra de tropeço diante de ti, dos filhos de Israel. Lembra-se, está a dar história para comparar. Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicações. Está aqui o texto todo, e fornicações quer dizer doutrinas. Doutrinas, no contexto, foi fornicação sexual, física, e aqui fornicações quer dizer doutrinas, ou seja, doutrinas falsas. Satanás há muito que tem continuado esta obra. A falsa conversão de Constantino preparou o caminho para a apostasia na igreja primitiva. Esta foi uma das piores coisas que a igreja primitiva fez. A conversão nominal, só de nome, de Constantino, na primeira parte do século IV, foi em 328, causou grande regozijo, e o mundo cristão, e o mundo todo também, sob o manto de justiça, de aparente justiça, introduziu-se na igreja. Portanto, todo o mundo cristão, todo mundo ficou a ser cristão. Regozijou-se. Portanto, e o mundo sob o manto de justiça aparente introduziu-se na igreja. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, conquanto para ser suplantado, tornou-se o vencedor. Cerimónias e superstições incorporaram-se à fé e culto dos professos seguidores de Cristo. E lemos o versículo 14, já. E Ellen White diz que Balaão e Balaque
neste contexto, representa a união da Igreja e Estado. E realmente é o Espírito de Profecia que diz e está de acordo com a Bíblia. Dizia-se que Balaão, morador da Mesopotâmia, portanto é parte de Israel, possuía o Balaão poderes mágicos. E sua fama chegou à terra de Moabe. Resolveu-se chamá-lo em seu auxílio, o Balaque, quando estava a entrar em guerra com Israel e não conseguia vencer. Nestas situações, mensageiros dos anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas foram enviados para conseguirem suas adivinhações e encantamentos contra Israel. Queriam vencer Israel. Balaão já havia sido um homem de Deus, um profeta de Deus, mas apostatara e entregando-se à cobiça, todavia professava ainda ser servo do Altíssimo. Não ignorava a obra de Deus em prol de Israel. E quando os enviados de Moabe comunicaram as suas mensagens do Balaque, bem sabia que era seu dever recusar as ofertas, as recompensas de Balaque e de expedir os embaixadores, mas ele recebeu, portanto, Balaque é rei dos Moabitas e Balaão era profeta de Deus, como os profetas de Israel. Portanto, Satanás, não tendo mais nada que fazer, que ele é a obra dele, é destruir, enganar, engodar e acusar. Portanto, Satanás não mudou de estratégia. Para isso, ele está a liderar o mundo todo como nunca o liderou. Agora é que ele tem todo o poder físico, material, social, cultural e até religioso. Nós vamos ver alguns vídeos que é isso. Querem ver um vídeo? Eu vou ter que mostrar alguma parte do vídeo sem comentar, quase. Vou licitar para aqui para a tela. A América do Norte tem sido um dos países baluartes da liberdade religiosa, da liberdade política, da ascensão, do poder económico. Ela sobrepõe-se a todas as nações. É ela que reina sobre a terra. Tem feito o que tem feito durante este último ano. Toda a sua arquitetura demonstra que ele tem um trono. Aqui Satanás também governa. Tem aqui a sua sede. É Washington, onde ele governa o mundo de uma maneira estratégica, nas guerras, em todas as áreas que podemos falar que ele mostra. Eu vou mostrar outro vídeo. Este já não interessa, aqui, esta parte. Como a igreja protestante nos Estados Unidos, na Inglaterra, era perseguida, os ingleses, os que eram perseguidos, os reformadores, foram obrigados, historicamente, a fugir no seu barco Wycliffe. O famoso barco Wycliffe. Os pais peregrinos velejaram com o Mayflower durante 66 dias. E chega, é uma história muito completa. Nós podemos dizer que temos muito para aprender com os nossos pais da América, os pais da Reforma, os protestantes, deste século, que em 1798, vou só ler um parágrafo, que
Com a grande reforma do século XVI, o movimento do Advento apareceu simultaneamente em vários países da cristandade, tanto na Europa como na América. Homens de fé e oração foram levados a estudar as profecias e, seguindo o relatório inspirado, viram provas convincentes de que o fim de todas as coisas estava próximo. Por isso é que eles tinham a América. A América é uma catapulta para a evangelização. Viram provas convincentes de que o fim de todas as coisas estava próximo. Em diferentes países houve grupos isolados de cristãos que, unicamente pelo estudo das Escrituras Sagradas, creram na proximidade do advento do Salvador. Por isto e por mais coisas que nós estudamos já aqui várias vezes, a América faz parte do grande movimento mundial da Igreja Adventista de Sétimo Dia, da mensagem de Deus. Deus viu que teria que ter um povo remanescente e os enviou para a América, para nascer assim. Depois eles espalharam-se, a mensagem adventista espalhou-se pelo mundo todo, mas Satanás não está contente. Satanás está furioso, eu diria, mais que furioso. Agora, Satanás também tem a sua sede em Roma, não é só na América. E ele de lá também vai governar. Ele irá obter poder político concedido pelos Estados Unidos da América. Isto vai seguir a segunda besta do Apocalipse 13. Já mostrei os vídeos. A América está várias vezes na profecia por várias razões. A primeira foi boa e a segunda será muito má. Foi ela que recebeu os primeiros colonos que fugiram da perseguição da Europa. Mas hoje em dia, nós sabemos que está-se a tornar um país com uma perseguição muito diferente. Nós vamos ver que a América vai fazer com que todos se baixem, se dobrem perante Roma. Isto vai ser o caldo entornado, como se costuma dizer. Com algum tempo eu vou ler alguns parágrafos. Tenho aqui muito material do Grande Conflito. Se vocês quiserem dar uma leitura no capítulo 32. No capítulo 32 fala como é que ele atua. Satanás tem várias questões para trabalhar. Tem a questão religiosa, a questão política, a questão social, a questão da família, a questão da saúde, a questão do trabalho, a questão da guerra. Portanto, ele tem muitas questões a trabalhar. Estas são as básicas. Ele pode trabalhar, ele está a trabalhar nelas em sentido em várias vias. Ele tem várias vias, não tem só uma via. O grande conflito entre Jesus Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, deve em breve terminar. E o maligno redobra os seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas nas suas ciladas, reter o povo em trevas e impenitência até que termine a mediação do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado. Este é o grande objetivo que ele procura realizar. E o que é que ele está fazendo? Nós podemos falar da saúde. Nunca vi publicidade, vocês nunca vão ver, publicidade às batatas. E as batatas têm minerais, vitaminas, aminoácidos e até açúcar. Tem a frutose. Não tem açúcar, tem frutose. Portanto, só na saúde ele tem dominado tudo. Uma pessoa vai para a rua, quer comer, passa pela rua, passa por um quiosque. Agora já os quiosques, uma pessoa mete uma moeda, o que é que sai? Sai uma batata. Não é? O saco de batatas fritas. Não sai uma batata. Não sai uma maçã. Não sai uma cenoura. Não sai uma fruta.
Portanto, na questão da alimentação, está tudo contaminado. As pessoas fazem compras de supermercado, que eu diria, supérfluas. Comida supérflua. Comida barata, não é? Comida barata. Não é barata, porque ela vai se tornar cara. Ela vai destruir a pessoa, o que é que vai levar a pessoa? Vai levar a pessoa a ficar sem saúde física e depois, emocionalmente, não é a mesma pessoa e a pessoa faz só mentiras, roubos, assassinatos, adultera, perseguição e destrói-se e morre e perde a vida eterna. Somente isto, Satanás, só pela questão da saúde, já ganhou todos. Foi esta a primeira tentação do apetite. Para Jesus foi, a tentação no deserto foi transformar as pedras em peixe. Porque a necessidade, né? Ele ganhou, está quase a ganhar. A maioria do mundo vai perder a salvação pela boca. A maioria, todas as pessoas que se vão perder é pela boca. Por aquilo que comem e por aquilo que depois que fazem e por aquilo que não podem fazer, porque depois não estão preparados. Vão preparar quando for a perseguição. Está totalmente errado, que a perseguição não é para preparar a perseguição. Já tem que estar preparado para não comer batatas fritas, Coca-Cola, 7-Up, essas coisas que estragam o organismo. Na questão do divertimento, da diversão, do tempo, as pessoas estão tão entretidas com futebol. Agora esta questão das propinas, do que ainda não passei de exame, já ando há quase um mês para saber se o exame saiu, os nossos filhos, não os meus, aqueles que tiverem, ou os nossos netos, ou os nossos bisnetos, ou os nossos tataranetos, que estão a andar na escola. As pessoas estão desorientadas e andam preocupadíssimas com este mundo. Satanás arranjou uma maneira política, social, não é política só, mas são políticos a fazer desorientações. As pessoas estão tão desorientadas, deixaram de pensar no futebol, já acabou o futebol, o esquema de futebol já serviu para uma época, já andaram perdidos durante um mês, ou 2, ou 3, na preparação, na compra dos bilhetes, que só cada bilhete custava o mínimo de 5 mil euros, havia bilhetes que custavam 100 mil euros, e as pessoas são tolas demais para dizer que aquilo é para a memória futura. Ora, é para a memória futura da posição delas. Agora, temos as pessoas à espera que os preços da gasolina, do gasóleo, dos combustíveis deixam, que eles vão subir, vão disparar. O barril de crudo que estava, o crudo é o petróleo, o barril de crudo custava 60 e tal euros, está a 100 euros, 100 dólares. Portanto, o crudo está no máximo. Nós vamos pagar, nós compramos 1 litro de gasóleo que custava 2 euros, daqui a um mês ou 2 ou 3 vamos ver que se custa 2,5 ou 3 ou 4. Com a escalada da guerra, Satanás está a ganhar terreno para que as pessoas decidam o que têm que fazer com o decreto dominical, por exemplo. Está a levar as pessoas a desorientar-se, a desesperar-se. E se não for essa questão, ele arranja já outra. E ele tem sempre questões para as pessoas trabalhar. E então, como eu estava a dizer, ele tem um trono onde todos usam. Ele não está aí, ele não vem aqui, ele não vai lá. Ele está num sítio estratégico e de lá comanda as suas tropas. Ele é o general, ele é chamado o grande chefe. Se tem este nome, é porque ele tem um trono e tem muitos súbditos, muitos milhões, e mesmo homens e mulheres, como eu, não como eu, mas pessoas que podiam ser como eu, mas seres humanos, quer dizer, seres humanos como eu, a trabalhar para ele, mas bilhões, não é uma dúzia, são trilhões e talvez 100 bilhões e é quase toda a população do mundo. Que não sei quantos bilhões são, isso não me interessa para mim. Isso é pouco me diz, porque já sei que são bilhões. E que seja 20 bilhões ou 80 bilhões, para mim é igual. Tanto faz, não é? Tanto faz, tanto fez. As pessoas têm que decidir. E como eu disse a uma pessoa que ela ficou... Deus está à espera
pode até nascer bem 100 bilhões ou 200 bilhões, mas Deus está à espera daqueles que são de salvar, e para se salvarem tem que nascer mais 1 bilhão de pessoas para essa pessoa ver se tem que ir para o céu e decide ir para o céu. Deus tem que permitir que esta fermentação do pecado suba para que aqueles que se têm que salvar na omnisciência de Deus, o tempo é curto, mas ele tem que abreviar, mas mesmo assim tem que permitir que muitas pessoas venham a este mundo para verem o sofrimento, para viverem, para verem. Já andámos há muito tempo. As pessoas também se desesperam, degladeiam por coisas que não têm, como é que é dizer, que não têm termo de comparação, que é uma perseguição. As pessoas já dizem que aquilo, até choram. Eu conheço muitas pessoas, conheço poucas, que por qualquer coisinha que lhe façam, belisquem um beliscar, que é um beliscar, não é? Assim fazer isto, um beliscar, já começam a chorar e parece que mataram o filho e o bebê e a criança e o homem e a mulher e já estão a chorar, parece que mataram a família toda. Ora, há pessoas que são desorientadas psicologicamente, não têm o seu relógio psicológico preparado, educado. Eu fui preparado, fui educado numa fração de tempo que foi durante a minha infância. Todos. Mas há pessoas que infelizmente, que é assim, dão-nos miminhos todos, protegem-no de tal maneira, não podem lhe dar uma beliscadela, não podem dizer uma carvalhada a essa criança. Isso é uma guerra. Tudo é pecado, isso é pecado, não é? Estou a dizer que isso não é pecado, estou a dizer que não é por aí. Não é para alguém me tirar um pau ou para alguém dizer uma carvalhada que eu agora vou ficar desesperado. Mas há pessoas que parece que botaram fogo. E então o próprio Satanás educou estas pessoas a serem uns bebés mimados de 5 ou 6 anos. Choram, têm 40 anos às vezes, e 100 às vezes, a chorar como fossem bebés mimados. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Satanás governa a cabeça destas pessoas. Estas pessoas não têm caráter. Caráter têm. Não têm o caráter de Cristo. O caráter de Paulo. Que ser dos meus imitadores começou o de Cristo, dizia Paulo. Ora, se Paulo sofreu as agruras que sofreu, e dizia, e não chorais por mim. Chorai por vós e pelos vossos filhos. Que ele já estava a profetizar que ia ser pior. Então, as pessoas estão assustadas, amedrontadas, diz a Bíblia, que o mundo todo, eu vou ler esse versículo, agora lembrei-me, que diz assim: homens de terror. Eu vou lá, filho. A frase não é esta, mas homens desmaiarão de terror. Está em Lucas capítulo 21, versículo, no versículo 26. Em todo mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensar no que vai aí acontecer. Os homens desmaiarão de terror, ficarão apreensivos com o que sobrevirá ao mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. Ou os poderes dos céus serão abalados. Os poderes do céu, o que é que são os poderes do céu? É o sol, é o sol, a lua e as estrelas. E vão ser abaladas, mas isso é o tema de conversa. Você tem que preparar outra comidinha para aqui. O que é que vai ser o céu abalado? Vai ser mesmo abalado que vai-se ver o céu todo aberto. O livro, como um livro, se vai abrir como um livro. O céu se vai abrir como um livro que as pessoas vão ficar aterrorizadas
porque nunca viram, nem nunca se viu algo assim semelhante. E as pessoas vão ficar como estão, não é? Perdidas, sem saber porquê e sem saber o que fazer, porque não se prepararam, segundo, não foram preparadas para os ardis de Satanás, não cimentaram a sua fé em Cristo solidamente. E Satanás, vou dizer isto, é a última coisa que eu tenho para dizer. Satanás não está preocupado se você é um bom pastor, é um grande orador, se é um grande teólogo, se é um grande cantor, se é um grande líder, se é um grande entusiasta da igreja, se é um grande mentor de religião. Satanás está preocupado com isso. Isso não é preocupação dele. Pois isso é um entretenimento. Ele ilude as pessoas. Mas Satanás está preocupado e faz guerra àqueles que estão em vigilância e oração. Só a esses é que ele está com medo. E Satanás treme, os seus joelhos tremem quando um humilde cristão, quando um humilde servo de Deus se ajoelha diante de Deus, diante do trono de Deus. E outra frase que me veio à mente sobre o trono de Deus é que muita gente, muitas igrejas que são evangélicas protestantes, que não têm nada de protestante, não protestam contra o pecado, não protestam contra o vinho, nem contra a carne, nem contra essas formas. É rock, pesado, e diz, estamos diante do trono de Deus. E até nem diz o trono de Deus, diante do trono. Estão diante do trono, são. Olha, eu já disse tudo, não é? Não estão diante do trono de Deus, não. Eles estão diante do trono e estão a receber ordens desse anjo caído. E estão a cantando para ele e louvando a ele com música do demónio, não é? Com música dele. Posso ser música celta, isso não me importa. Que tipo de música é? Porque é música que não adora a Deus. Que é gritos. Portanto, queridos irmãos, querida membresia, não é? Também sou membro. Queridos irmãos e queridos amigos e familiares, olha, até amanhã, desejo-vos tudo bom, felicidades e até uma próxima. Deste direto, Fernando Ferreira. Terminado.